Olá, a Pascom Rede de Esperança está aqui com o psicólogo clínico Celso Jardim Dantas, que é formado em psicologia, atua como psicólogo clínico, como eu disse anteriormente, e possui 2 especializações em tanatologia, que é um estudo sobre a morte, e também outra especialização em dependência química. A importância de se cuidar é essencial. Fé e vida precisam estar integradas. É isso que nós aprendemos também com o Papa Francisco. No seu documento Laudato Si, ele fala sobre a importância de cuidar da casa comum, da natureza, mas também de tudo aquilo que compõe a natureza. E nós, como criaturas divinas e criaturas humanas, criadas por amor a Deus, precisamos também nos cuidar. Porque cuidando de nós, com certeza estamos cuidando da obra criadora e amorosa de Deus. Por isso estamos aqui com o Celso Jardim Dantas. Obrigado pela presença, Celso. É um prazer receber vocês aqui. Prazer todo nosso. E nós vamos falar um tema muito importante que é sobre a depressão. E é um tema presente no nosso espaço social. E, Celso, o que é a depressão? Bom, a depressão, hoje é considerado o mal do século, avança em todas as áreas. E eu sempre falo, a depressão, ela é democrática. Ela não escolhe idade, questão social, raça, religião, ela atinge todas as pessoas e tem sido a segunda doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Provavelmente em 2020 estará em primeiro lugar. Então é algo que tem se falado muito, mas eu acredito que deva haver mais informações, campanhas, tanto na questão da prevenção, no tratamento, identificação dos sintomas, para que realmente essa doença, que é a depressão, não avance do jeito que ela tem avançado. E Celso, é interessante a gente poder olhar para essa realidade humana das relações, né? E aí, nesse sentido, o que caracteriza a depressão? Porque às vezes a gente pode ir nos extremos, né? Alguém que diz que tem depressão por algum sintoma, alguma realidade, que ela acredita que aquilo seja depressão, aí para ela aquilo tem sentido, para outra pessoa que ela está convivendo pode ser algo que não seja depressão e pode até fazer uma brincadeira, uma piada. Então, quais são os sintomas, assim, de uma depressão? Então, para você identificar uma pessoa, diagnosticar, na verdade, com depressão, você só consegue através dos sintomas. Ou seja, analisando o comportamento, as alterações do dia a dia da pessoa. Algumas palavras são usadas indevidamente. Uma delas é depressão. Então, vou dar um exemplo. A pessoa perdeu um dinheiro na rua, uma quantia razoável. Ela vai ligar para o amigo e vai falar, olha, estou depressivo, perdi não sei quanto. Ou outro caso, bati o carro, estou depressivo, vou ter que ficar 3, 4 dias sem usar esse veículo, E aí as pessoas falam, bom, depressão assim, ela vem e passa. Mas quando nós falamos sobre depressão, doença, não um estado depressivo, que na verdade a gente gostaria de dizer assim, a pessoa está entristecida por determinado fato. Mas ela sabe que dentro de alguns dias ela volta à normalidade, No caso da doença, a depressão, isso não é uma constância. A pessoa, ela perde a esperança, ela acredita que aquele problema dela, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza profunda não terá fim. E aí a gente só vai conseguir realmente diagnosticar uma pessoa com a depressão através dos sintomas, que eu acho que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, como identificar uma pessoa com a depressão. Sim, é interessante que a gente teve várias participações, inclusive a gente manda um abraço para as pessoas que participaram com a gente, que mandaram suas perguntas. E aí nesse sentido, Celso, o que causa a depressão? Então, a depressão, ela tem, por vezes, fator hereditário, genético, a chamada predisposição. Às vezes na família, e quando eu falo família, a gente tem que pensar naquela questão da árvore genealógica. Você tem que ir um pouquinho mais a fundo, às vezes um tio-avô,
às vezes um tio mais distante, um avô que você não teve contato, né? Teve algum problema, algum transtorno mental, e um deles a depressão. Então você traz, né, dentro do fator da hereditariedade, a predisposição para desenvolver a doença. Isso é um fator, que é o fator biológico. Sim. Tem o fator social, né? Hoje nós vivemos um momento da chamada pós-modernidade, com isolamento social, em que as pessoas vão perdendo contato um com o outro. Esse isolamento também, a falta de empatia que existe na sociedade, o bullying, que é tão retratado nas escolas, a questão da exclusão do idoso, de uma pessoa portadora de alguma deficiência. Todos esses fatores, né, que estão ligados à questão social podem interferir no desenvolvimento de uma crise depressiva. E tem também a questão que está muito ligada, que é o psicológico também, né? A forma como você lida com a questão social, com a questão existencial, de você para com você mesmo, né? Então esses três fatores, né, são os geradores da depressão. A questão biológica, a questão social e a questão psicológica. Sim, que é uma realidade bem complexa e é interessante a gente poder perceber que o ser humano não é uma caixinha, né, Celso? Nós somos compostos por várias dimensões. Sim. Então é importante olhar todas essas dimensões mesmo, que você falou. Um olhar muito mais amplo, né, completo do ser humano. E por que, Celso, que essa depressão, vista uma doença, tem aumentado muito? Acho que são vários fatores, né? Uma delas é a questão da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, principalmente relacionado aos adolescentes e hoje em dia até as crianças, e depois isso vai avançando para os jovens, os adultos, inclusive agora os idosos, né? Vão perdendo essa questão do contato humano. Vão se isolando, vão se fechando. Hoje vale muito mais o número de curtidas dentro de uma rede social do que um contato mesmo sincero, verdadeiro, né? Está valendo mais a quantidade do que a qualidade. Eu acho que esse é um dos fatores. É o vazio existencial da sociedade, que favorece também a questão do uso de substâncias químicas, né? Que isso influencia muito o crescimento da dependência química. Nós temos também a questão do estímulo das pessoas quererem resolver os problemas de uma forma imediata, o imediatismo da nossa sociedade. Você tem uma dor de cabeça? De imediato você abre a sua gaveta de remédios, pega um analgésico, toma. Parece que é muito difícil conviver com essa questão de às vezes uma simples dor, né? É um problema no estômago, você já vai ali, um efervescente. E a questão da dor emocional, a mesma coisa, as pessoas acabam tendo uma informação de que existe uma indústria farmacêutica que fornece remédios que vão resolver o teu problema. Sim, né? mais facilmente. E isso também gera lucros, né? Dentro dessa questão do capitalismo, né? Então, eu acho que todos esses fatores contribuem, né, para que a depressão não seja vista como deveria ser olhada, né? Com mais atenção, porque nós vemos que aumenta gradativamente o número de suicídios que são provocados justamente por causa da depressão não tratada, né? Ou do desconhecimento de que existe uma doença que pode levar à fatalidade. E aí, nesse sentido, acho que a gente pode falar dos sintomas. Então, assim, quais são os sintomas característicos de uma pessoa em estágio de depressão ou as evoluções que vai se dando para chegar até a esta doença, depressão? Perfeito, Jonas. Você disse uma coisa importante: evolução. A depressão é uma patologia, é uma doença. E como todas as doenças, elas têm um processo, né, de seu início, e quando você não trata, ela vai evoluindo, vai avançando. E é claro que se complica muito mais um tratamento quando a doença está no estágio mais elevado. Então, as primeiras coisas que ocorrem quando a gente percebe que uma pessoa está adoecida, né, com a depressão, é o isolamento social. Era uma pessoa que estava ativa, né, saindo com os amigos, conversando, até mesmo nas redes sociais, né, e você percebe que essa pessoa vai deixando desses contatos, vai se isolando, né, sem nenhum motivo aparente. Primeira coisa, então, isolamento, que começa também dentro da família. Eu acho que isso é importante, né, o familiar perceber, quando dentro de casa
o filho não quer mais conversar, às vezes o esposo, a esposa, os pais, um dos, né, passa por esse isolamento, você percebe o que está acontecendo. É claro que, como toda doença, né, a depressão, ela não é diagnosticada através de um exame de sangue, através do raio-x, como outras enfermidades. Sim, né? sim. O diagnóstico é clínico, ou seja, através do comportamento alterado. Então não basta apenas um componente, tem que juntar 3, 4 durante o período, né, de semanas que isso ocorre constantemente. Então começa com o isolamento social. Depois, a falta de vontade de fazer as atividades que costumeiramente eram feitas. Então a pessoa que gostava de ir para a academia já não tem mais vontade. Gostava de cozinhar, fazer uma comida diferente, diferenciada, né? Já não tem mais interesse. A leitura, gostava de participar de algum grupo de música, de dança, né? Já perde essa vontade. Né? Fica desanimado. Desanimado, isso, desânimo, junto com o isolamento. São 2 fatores. Depois, dentro da rotina de qualquer pessoa, existe a questão do alimentar-se, do dormir, né? Você começa a perceber alterações. Ou ela começa a comer demais, ou a maioria comer bem menos e reduzindo essa quantidade, né? Sem nenhuma preocupação com questão de estética, não. Simplesmente vai perdendo a vontade de comer. Outro fator é dormir, né? Começa a dormir demais, passa dia e noite, né? Começa até a faltar nas obrigações, até no trabalho, ou a ter insônia, não dorme mais. O oposto. Os opostos, né? É o que eu chamo do desequilíbrio, né? A gente tem o nosso equilíbrio, que é o que a gente vive no dia a dia. Passou para os extremos, mais ou menos, você tem que já ter um olhar atento. Então, esses fatores vão sendo somados. Aí depois o pessimismo, que é muito comum numa pessoa depressiva, ela começa a achar que as coisas não vão dar certo, o pensamento negativo é alimentado, é reforçado e é demonstrado através das atitudes. Então ela deixa, por exemplo, de adquirir alguma coisa porque ela acha que aquilo ali não vai servir, ou vai se perder, ou vai deixar de fazer uma viagem porque pode adoecer, ou tem um passeio, ela acha que não vai dar certo, o passeio, a credibilidade até nas novas amizades. Então, o pensamento negativo acaba sendo uma constância dessa pessoa. Se ela participa de algum grupo religioso, ela também começa a se distanciar. Isolamento. É isolamento mesmo, né? A questão da descrença envolve até a questão da espiritualidade, da religiosidade. Ela começa a se questionar, começa a ver coisas negativas sobre si, sobre os outros, sobre a instituição. Pessimista, né? Então são esses fatores que vão se ligando, né? Se ela, por exemplo, tem uma oportunidade, isso ocorre muito, né? Com outras pessoas que fazem o uso abusivo de substâncias, álcool ou demais drogas ilícitas, né? Se ela tem essa oportunidade e ela está iniciando a depressão, ela pode, nesse momento, experimentar esse tipo de droga. Então, uma pessoa que bebia socialmente passa a beber compulsivamente, ou em doses muito elevadas. Passa a usar drogas que ela jamais imaginou que pudesse fazer uso. Sim. Então são esse quadro de sintomas que favorecem, né, a um diagnóstico que a pessoa está com a depressão. Ok. Então, em suma, podemos elencar uma palavra para cada sintoma, por exemplo. O primeiro sintoma a gente pode denominar isolamento. Sim. Certo? Segundo... que não é uma sequência. Ok. Não é uma sequência. São esses pontos, às vezes um surge agora, o outro se revela uma semana depois. Aquele primeiro sintoma, às vezes ele é amenizado. Ele não tem uma sequência. Não, tranquilo. Né? Porque vai depender muito da relação social, mas tem esses pontos. Então, assim, quais são os pontos que a gente pode elencar em uma palavra dos sintomas da depressão? Então, vamos lá. Que dá para fixar. Vamos tentar ver, então. Melhor. Isolamento social. Mudança de hábitos. Ótimo. A descrença. Acho que esses três, são 3 pontos que vão sendo depois divididos, né? Que eu acho que aí consegue chamar a atenção para a pessoa. Ótimo. Celso, e nessa relação, por exemplo, dos sintomas, a pessoa
que tem esses sintomas, por exemplo, ela consegue se identificar como eu estou com depressão ou sempre é um olhar de outra pessoa sobre ela? Normalmente, na questão, quando a gente fala dos transtornos mentais, e aí quando eu falo transtornos mentais, pode ser transtorno de ansiedade generalizada, TAG, as fobias, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção e hiperatividade, normalmente são notados pelo outro. Pelo outro, né? Então é difícil. Porque é interessante você falar isso, porque a gente se torna pessoa em relação ao outro, no contato com o outro, a gente desenvolve os nossos dons em relação ao outro e, consequentemente, a gente também cura as nossas feridas em contato com o outro. Sim, com certeza. Então é interessante você poder identificar isso para nós, porque às vezes, diante de um isolamento tão grande, a gente quer nós mesmos ditar normas, identificar as coisas somente para nós, se eu estou com isso ou não estou com isso, mas o contato então com as pessoas é importantíssimo com relação a essa identificação da depressão. E por isso que eu acho interessante, né, que houvesse mais campanhas, né, dentro da sociedade, orientando quais são os sintomas. Porque como é que esse outro vai identificar, às vezes um familiar, às vezes um aluno, às vezes um colega, se ele não conhece os sintomas da questão da depressão? Nós tivemos no mês de janeiro, o mês da saúde mental. Muitas pessoas ficaram sem saber que o mês de janeiro foi destinado para esse cuidado, esse olhar especial para a saúde mental. Então acho que faltam mais campanhas, né, para que haja uma prevenção melhor e o outro consiga às vezes identificar na pessoa mais próxima que ele de repente pode estar num momento de depressão. Sim, e um aspecto interessante, Celso, que a gente pode tocar agora, é as pessoas com cuidado com uma pessoa que está com depressão, né? A importância do cuidado, de levar a sério aquilo que a pessoa está sentindo, porque às vezes pode ir aos extremos, né? Se a pessoa está com depressão, vai passar, é coisa passageira. Como pode ser o outro caso de que não se leva em consideração nada, né? E leva à brincadeira essa situação. Então, como cuidar de uma pessoa com depressão? Então, a primeira coisa é a informação mesmo, né? Informação. Quem, na verdade, vai cuidar vai ser o profissional da área da saúde, né? É importante o familiar perceber, né? O familiar, o educador, né? Aquele que gerencia algum departamento dentro de uma instituição de trabalho, por exemplo. Quando percebe, né? Aproximar-se da pessoa e falar, olha, você está bem? Né? Tem sentido essa alteração do seu comportamento, né? O que está acontecendo? Né? Ter esse diálogo, essa conversa. Celso, e esse diálogo não pode parar. Por isso você é o nosso convidado especial para estar na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Esperança neste dia 23 de abril, a partir das 19h30, para a gente poder continuar esse importante diálogo sobre depressão. Até lá! Esperamos por você. A gente tem que aprender a conviver, não é? Com os nossos sentimentos, com as nossas patologias. Tudo que está ligado com o emocional, né? Não é, por exemplo, como extrair um tumor, né? Uma úlcera. Vamos lá, então você pode perguntar.